morning. We're here at the Embassy of Angola in Berlin, and we're here to interview His Excellency, the Ambassador Alberto Correa Neto. Come with us. Good morning. We are here with Mr. Alberto Correa Neto, the Ambassador of Angola in Germany. We are from the ICD, the Institute for Cultural Diplomacy. My name is Nicolás Montojo. His name is Chris Schneider. And we are here to ask a few questions about the Ambassador's personal career, the relationships between Angola and Germany, and the opinions of the Ambassador towards cultural diplomacy. So first of all, thank you very much, Mr. Ambassador, for talking to us. We are going to start with the first question. It's going to be dedicated to your personal career. So you have had a very long and diverse career. You have been a member of the MPLA both in the secrecy and in power, and now, since 2011, the Ambassador of Angola to Germany. From these different positions, which have you found to be the most challenging? Thank you. I prefer to speak in Portuguese because my English is very bad English. In this case, it's for me better to speak in Portuguese. Obrigado por me terem pedido essa entrevista, que eu agradeço muito porque efetivamente será bom para o vosso instituto e mesmo para o povo alemão ouvir algumas preocupações que nós, os angolanos, que eu represento diplomaticamente, temos com relação às relações entre Angola e a Alemanha. De facto, encontro-me aqui desde 2011, depois de um longo percurso militar e depois de passar por 3 países, nomeadamente Estados Unidos da América, o Brasil, a Eslováquia e agora aqui. Bom, vários desafios nós já tivemos ao longo da nossa carreira. E como militar que sou, eu penso que os desafios maiores que nós tivemos na vida foi enquanto eu era militar, porque comecei como soldado até a general de exército. Quer dizer, passei por todas as etapas que um militar deve passar. Daí que a grande imensidão de desafios que eu tive. Precisar qual o desafio maior? Bom, sou pouco comparável em relação à atividade diplomática. A nível militar, os desafios foram sempre maiores que a nível diplomático, pois que Angola, para além da guerra colonial, que foram 14 anos, teve mais cerca de 29 de combate interno. Por aí já vê que o país teve 40 e tal anos de guerra, cerca de 41 anos de guerra. Quando a guerra começou em Angola, eu tinha 11 anos e cheguei até a função de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. É para vocês verem que a nossa vida foi praticamente toda ela vivida em guerra. Daí os desafios maiores foram, de facto, quando eu era militar. So from your previous experience, did you learn anything in the military that you keep in mind during your diplomatic career at the moment? Do you think that your military experience applies to diplomatic work, if at all? Sim, é verdade. Agora, como diplomata, tive várias experiências. Eu, nos Estados Unidos da América, era adido militar. Depois fui nomeado embaixador. O primeiro país onde comecei com a atividade de embaixador foi o Brasil.
depois a Eslováquia e agora aqui na Alemanha. O que mais me marcou a nível diplomático foi a experiência que tive no Brasil. O Brasil é um país irmão, como vocês sabem, o Brasil é um país que também fala português, também foi colonizado, tal como nós, pelos portugueses. É um país irmão em que temos grandes relações muito privilegiadas. Mas a experiência que mais me marcou lá foi exatamente um fenómeno que, do ponto de vista histórico, hoje está-me a dar razão. Portanto, dei uma entrevista uma vez a um jornal, pois o jornal que me entrevistou dizia que Angola era um dos países mais corruptos do mundo, que havia ditadura, etc, etc. Claro que eu tinha que rejeitar aquilo. A resposta que eu dei não agradou muito os brasileiros. Eu respondi que a luta dos angolanos era para que não atingíssemos o nível de corrupção que o Brasil tinha. E hoje, do ponto de vista histórico, está-se a ver que efetivamente eu tinha razão. Basta dizer o que é que se está a passar agora no Brasil para provar que a minha tese era mais correta. Isso marcou-me profundamente, né? Quer dizer, um país irmão que te acusa de que você é o maior corrupto que ele e na prática, historicamente, se vê que é o contrário. Bem, há outras experiências dignas de realce, mas esta é suficiente para esta entrevista. Thank you. Well, changing to your current position now as ambassador of Angola to Germany, you have been here since 2011. How have you enjoyed the position so far, and what has been the main focus of your work since you have been in Germany? Bom, o trabalho político diplomático aqui na Alemanha é bastante grande. Como vocês sabem, a nível da cooperação bilateral, Angola é o terceiro país que tem uma cooperação maior com a Alemanha a nível da África Austral. O primeiro é a África do Sul, o segundo é a Nigéria e Angola é o terceiro. Nós queremos passar para segundo ou mesmo para primeiro lugar, porque consideramos a Alemanha um país bem desenvolvido, tecnologicamente bem desenvolvido, cultural e socialmente bem desenvolvido e tem um know-how que serve os interesses de Angola. Serve bastante. Daí que nós pensamos que temos que incrementar e lutar para que a relação Angola-República Federal Alemã seja cada vez maior. E é possível fazermos isso. Temos várias áreas onde estamos a cooperar grandemente no domínio da energia. Por exemplo, nós neste momento estamos a tentar eletrificar totalmente o nosso país e os equipamentos principais que estão a ser utilizados nas barragens que estamos a construir são alemães, da Voith, da Siemens, da Hendrix, enfim. Esses equipamentos têm servido grandemente para fazer com que a eletrificação no nosso país seja um facto. Para além desta área da energia, há outras áreas, nomeadamente a área de medicina. Quase todos os nossos hospitais, os equipamentos utilizados nos nossos hospitais são equipamentos da Alemanha, da Siemens. Temos mais de 25 empresas, umas de grande porte, outras menores, que estão já em Angola a cooperarem conosco. Mas nós queremos incrementar ainda mais essa cooperação. Your Excellency,
Previously, you have worked as the ambassador of Angola to Slovakia and Brazil. How has your life changed since moving to Europe, and do you like it here? Sim, gostei da experiência que tive. Portanto, cada país tem uma característica que é só dela, né? Portanto, com o Brasil tive uma experiência muito rica porque era a primeira vez que eu desenvolvi a função de embaixador. Com a Eslováquia também. A experiência com a Eslováquia foi interessante porque era o único país africano que tinha como embaixador residente em Bratislava, na própria capital da Eslováquia, era Angola. Já não havia mais nenhum embaixador africano na Eslováquia. Foi uma experiência interessante. E agora com a Alemanha as coisas também são distintas, porque aqui há mais de 40 países africanos que cooperam aqui com a Alemanha, portanto é uma nova experiência e sempre cada vez mais rica. So it's been really different between Germany and Slovakia. The experience has changed a lot since you moved from Slovakia to here. Is different diplomatic work you have to do here, or is more or less similar? Não, é diferente. Diferente porque a Eslováquia é um país pequeno. Nem chega a 6 milhões de habitantes, muito pequeno. A Eslováquia é menor do que o Estado alemão, né? Por exemplo, a Baviera é maior que a Eslováquia e não só. Muitos Estados alemães são maiores que a Eslováquia. E a nível diplomático, as relações cosmopolitas que existem na Alemanha enquanto Estado são muito maiores do que com a Eslováquia. É uma nova experiência porque podemos considerar a Alemanha já como uma grande potência. É o segundo ou terceiro país mais rico do mundo, portanto, é um know-how grande, uma tecnologia bastante elevada, etc. Completamente diferente da experiência que nós tivemos na Eslováquia. How have the relations between Germany and Angola changed over the years since you achieved your independence from Portugal? And have those relationships evolved through the years and the different regimes of your country? Bom, sobre isso eu diria o seguinte. Durante a guerra colonial, durante o colonialismo, nós não tínhamos as relações entre a Alemanha e Angola, eram relações. A Alemanha era aliada do colonialismo português, porque a Alemanha era também um país da OTAN, da NATO. E o armamento que o exército português utilizava na guerra colonial, 90% desse armamento provinha da NATO. E muito equipamento militar provinha da Alemanha. Mas mesmo assim, durante a época colonial, nessa altura, havia os movimentos independentistas e as organizações progressistas aqui na Alemanha que apoiavam a nossa luta pela independência. Basta dizer que nós temos alguns dirigentes, grandes dirigentes do nosso partido, o MPLA, que estudaram aqui na Alemanha. O antigo embaixador da Angola na Alemanha, o general Cabulo Bento Ribeiro, estudou aqui na Alemanha Federal, no tempo colonial. Temos outras pessoas. O camarada Lúcio Lara, falecido recentemente, a esposa é alemã. O nosso antigo embaixador de Angola, que neste momento está em Portugal, na CPLP, Luís de Almeida, a esposa é alemã. Quer dizer que a cooperação entre os movimentos de libertação nacional e a Alemanha naquela altura era já existente, já existia. Bom, com a independência, como sabem, a Alemanha estava dividida, duas Alemanhas.
Havia a Alemanha Federal e a Alemanha Democrática, nessa altura. E devo dizer que o nosso governo teve a grande sensibilidade em ter embaixadas nas duas Alemanhas. Tinha a embaixada em Berlim, que era o senhor embaixador Mendes de Carvalho, já falecido, que era o embaixador, e tinha a embaixada também em Bona. Quero dizer que nós achamos que aquela divisão entre as duas Alemanhas não nos dizia respeito. Bom, se eram países separados, nós vamos ter relações com os dois. E foi isso que fizemos. E quando houve a unificação da Alemanha, imediatamente a embaixada que estava em Bona veio para Berlim. E iniciamos então uma nova era de relações que se foi incrementando. Incrementando porque antes da unificação da Alemanha, milhares de angolanos vieram para aqui, para a antiga RDA, para se formarem. Seja a nível médio, a nível técnico, profissional e a nível superior. Formaram-se aqui. Nós temos vários exemplos, mesmo aqui na Embaixada, temos quadros formados aqui na Alemanha. Portanto, a formação de quadros a Alemanha ajudou-nos bastante na formação de quadros. Muito mesmo. E noutro tipo de atividades que agora também estamos a tentar incrementar. Okay, so that's a really rich history you have between both countries. And how do you evaluate the relations between them right now? What does Your Excellency consider to be the most important issues of cooperation? You have already cited electrical equipment, you have already cited medical equipment, but what do you think they are the most important issues for cooperation right now? And in which areas do you think there is still a space for improvement in the cooperation between both countries? Bom, como sabe, o mundo está numa crise grande. A crise afeta quase todos os países do mundo, inclusive Angola. E ela sente-se mais nos nossos países considerados subdesenvolvidos ou emergentes, etc. Essa crise sente-se mais aí. Não se sente tanto na Alemanha e também, como sabem, a Alemanha é a primeira economia neste momento da Europa. É a potência que está a liderar a União Europeia. Nós pensamos que, por isso mesmo, nós escolhemos a Alemanha como a nossa primeira parceira estratégica a nível da cooperação bilateral. Quer dizer, Angola considera que a Alemanha é o primeiro parceiro estratégico a nível da Europa Ocidental com quem deve cooperar. E temos feito esse esforço. Para além daqueles aspectos que eu disse, da energia, da medicina, etc., há outras áreas que pensamos fundamental e importantíssimo que cooperemos. Na área, por exemplo, de recursos humanos, da formação de quadros. Um modelo alemão de formação de quadros, seja técnico profissional, seja a nível de formação superior, etc., é muito bom. Porque temos experiência já de muitos quadros que se formaram aqui na Alemanha, até ministros que se formaram na Alemanha, temos também. Essa experiência é muito boa. Quero dizer que, para além da energia, para além da medicina, também na formação de quadros, é muito importante essa formação. A nível da agricultura, por exemplo, nós neste momento estamos a tentar relançar a nossa agricultura, porque infelizmente tínhamos uma economia de enclave, vivíamos na base do petróleo, mas com a queda dos preços do petróleo, isso engendrou uma situação um bocado complicada no nosso país. Então temos que fazer com que diversifiquemos a economia. E essa diversificação passa pelo relançamento da agricultura, no fundo da agroindústria, agricultura e indústria. E felizmente a Alemanha é uma potência nisso, sobretudo no tratamento das sementes,
na produção de cereais, enfim, para além da agricultura, há outras áreas, no domínio, por exemplo, da energia extrativa, ou melhor, da indústria extrativa. Um dos maiores grupos mundiais, eu não sei qual é o nome agora que se dá a Krupp, Thyssen, né? Krupp. É um dos maiores grupos mundiais a nível da indústria extrativa do ferro, por exemplo. Nós temos grandes minas de ferro em Angola. E não só os principais materiais estratégicos a nível extrativo, da indústria extrativa, que existem no mundo, Angola tem, desde o ferro, cobalto, manganês, urânio, tudo isso. E a experiência alemã é muito boa nisso. Poder nos ajudar grandemente no sentido de relançarmos economicamente o nosso país a nível da diversificação, para benefício, evidentemente, dos dois povos e dos dois países. Thank you. We've discussed the economic relations between Germany and Angola. I'd like to talk a bit about the cultural diplomacy between the two countries. How would you define cultural diplomacy and what does it mean to you? A cultura é um elemento, para mim, determinante a nível da diplomacia. Porque só se faz boa diplomacia quando os povos culturalmente se conhecem mais ou menos bem. E uma forma de fazermos sentir a outro povo que nós gostamos e queremos cooperar com esse povo mesmo é manifestarmos as nossas características culturais. O que é cultural é aquilo que só mesmo existe nesses povos. Aquilo que é característico, que é idiosincrático para esses povos. Angola tem uma vasta cultura, ela é produto do desenvolvimento da área onde saiu, africano. A Alemanha tem experiência cultural grande, produto da evolução que teve aqui na Europa. As relações entre os africanos e os alemães é positiva, bastante positiva. Eu devo dizer que dos poucos países europeus que não influenciaram grandemente no fenômeno colonial que houve no mundo, a Alemanha é um deles. A Alemanha não tem muita experiência sobre o colonialismo, porque perdeu quase todas as colônias logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então não tem experiência da Inglaterra, não tem experiência da França, não tem experiência de Portugal em termos de colonialismo em si. Na relação colonizado-colonizador, não tem grande experiência. Daí que essa relação, a nível cultural, é mais franca e mais aberta. E nós sentimos que os valores culturais que a Alemanha tem coadunam-se perfeitamente bem com os valores culturais que a Angola tem. Nós pensamos mais que é possível e devemos incrementar a relação cultural entre Angola e a Alemanha, seja no domínio da música, das artes, do teatro, enfim. A Alemanha precisa mais de conhecer Angola no domínio cultural e Angola também precisa de conhecer mais a Alemanha no domínio cultural. Continuing with the cultural characteristics of Angola. Angola is a culturally rich and ethnically very diverse country. How do you think national unity is achieved in such a complex territory? Do you think culture has played a main role in the fabric of Angola, in the fabric of the nation? Sim, eu penso que sim. Eu estou de acordo com isso, que de facto é preciso fazer-se com que, a nível cultural, haja um incremento maior dessas relações. A experiência cultural que a Alemanha tem é bastante grande. Angola, no continente africano, também tem desenvolvido ações de caráter cultural muito grande
e que o povo alemão já tem algum conhecimento, seja na música, seja na literatura, seja no teatro. Eu lembro-me, em 2006, houve um Mundial aqui e Angola foi também representada nesse Mundial de Futebol de 2006 e deixou uma grande boa impressão. Porque nós, para além do futebol que viemos fazer, trouxemos os nossos grupos culturais, de teatro, de música, de dança, etc, etc, mesmo a nível da nossa alimentação tradicional, que consome mais em Angola, e o efeito foi muito positivo, muito positivo. Portanto, continuo a pensar que um dos veículos para dar a conhecer aos outros povos a nossa capacidade de nos relacionarmos internacionalmente é também através da cultura. E com a Alemanha, nós gostaríamos de aumentar ainda mais esse tipo de relações. Angola is a member of the OPEC, the African Union, the Community of Portuguese Language Countries and the Latin Union. What is its role in these organizations? And do you see the country as a bridge between the African and the Latin culture? And in what way? Nós pensamos que a CPLP é uma espécie de organização que junta todos os países que foram colonizados pelos portugueses, tal como a Commonwealth do Império, passo o termo britânico, tal como a Aliança Francesa dos países que foram colonizados pela França. A CPLP funciona mais ou menos como isso, mas tem outros objetivos também. Um bocado não de interdependência, mas de correlação entre eles. A OPEC já tem outros objetivos distintos, um bocado distintos. Neste momento, com a crise que há no Brasil, a CPLP também está com alguns problemas, porque agora, em agosto, setembro, deverá haver uma assembleia da CPLP, deverá ser no Brasil, mas infelizmente com a crise no Brasil já se está a pensar em adiar. Mas isso não retira a importância que essa organização tem para os países que, de uma maneira geral, dependeram do colonialismo português. Okay, so just to end the interview, we'll ask you a final question. You have dedicated your whole career to politics, and lately you have dedicated yourself to the diplomatic world. So this is more kind of a personal question. What advice would you give to young people like us, for example, who are interested in pursuing a career in international relations or in diplomacy? What advice would you give us? Não é fácil dar conselhos à juventude numa situação como a atual de crise mundial praticamente generalizada. Por um lado, do ponto de vista financeiro e econômico, o mundo está em crise. E a crise não é pequena. Por outro lado, surgiram novos fenómenos depois do conflito entre o leste e o oeste, depois da Guerra Fria. Outros fenómenos que ninguém imaginava. Ninguém imaginava, por exemplo, que o mundo hoje tivesse a agraçar por uma onda de homens-bombas. Homens que matam-se para matar inocentes gratuitamente em nome de um Deus. Quer dizer, o terrorismo hoje é o bico de obra maior. E se repararem, muita juventude, milhares de jovens estão a ser mobilizados para ações terroristas contra os outros jovens também
contra os outros países, etc. Até hoje não entendo os objetivos pelos quais o homem procura se matar e matar outros à custa de objetivos inexplicáveis. É verdade, sim, que os kamikazes surgiram já desde a Segunda Guerra Mundial, mas nunca atingiram um nível tão grande como o atual. E se virem, de uma maneira geral, os kamikazes atuais, os bombistas atuais, são jovens que vão dos 17 aos 35 anos, etc. O meu conselho efetivo a essa juventude é que tenha a capacidade de fazerem melhores análises sobre a evolução do mundo. Por aí não se vai a lado nenhum. Pode-se ter a certeza. E se repararem, há um detalhe também muito grande. É multissecular o problema das guerras por causa da religião. Quer dizer, o islamismo com o cristianismo já vem a lutar há séculos. As cruzadas, de uma maneira geral, as cruzadas que foram realizadas pelo cristianismo nos séculos passados, era no fundo uma ação militar contra que eles chamavam infiéis, os muçulmanos, os islamitas. Agora o fenômeno virou ao contrário. Enfim, e nessas ações, 90% das pessoas utilizadas são jovens. O meu apelo é que as pessoas devem ter maior consciência de que por aí o mundo não evoluirá bem. Valores culturais, valores sociais, etc., muito mais elevados e muito mais profundos para transformar, para fazer com que o mundo seja melhor do que estas formas. Claro que o modelo econômico e social que existe no mundo ainda não está a resolver os problemas fundamentais do próprio mundo. Continua a haver muita fome no mundo, continua a haver muita miséria no mundo, continua a haver muita discriminação no mundo. E essa miséria, essa discriminação, enfim, essa forma de se estar no mundo é que tem engendrado esses fenómenos. Mas é possível os líderes, os governantes terem consciência de que os modelos que têm utilizado para resolver os problemas fundamentais dos seus povos não têm sido eficientes e eficazes. Daí as questões e os problemas que surgem. Portanto, mas não é pela via violenta que se vão resolver esses problemas, como atualmente. Ainda hoje doeu-nos bastante o atentado com Nice, uma vergonha. Quer dizer, a França ser assolada por atentados terroristas e se os Estados não tomam medidas especiais, correm o risco de serem atrocidades os seus povos à custa de alguém que diz que está a defender Deus. Quer dizer, é horrível isso. Portanto, o que eu peço, o meu apelo é que efetivamente a juventude, seja angolana, seja alemã, seja de que parte do mundo for, tome consciência de que não é esta a forma de solucionar o problema das desigualdades que existem no mundo. Há outras formas pacíficas e que podem também convencer os atuais líderes a mudarem de postura em relação aos modelos econômicos, sociais, políticos que devem utilizar para se resolverem os problemas do mundo. Muito obrigado. Well, thank you very much, His Excellency, for your wise words. Eu é que agradeço, sinceramente, esses minutos que me consideram